Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, sejam bem-vindos para mais uma aulinha nossa aqui do Foca na Medicina. Hoje nós vamos fazer algumas questões específicas. Então fica bem atento, conforme a gente for fazendo as questões, a gente vai dando um comentáriozinho em alguns pontos interessantes para nós, beleza? Vem comigo, ó, vamos para a questão número 1. Questão 1 diz assim para a gente, ó. Graças à sua alta conversão energética e à baixa geração de resíduos, o gás hidrogênio é considerado um excelente combustível. Sua obtenção a partir da fermentação anaeróbia de biomassas, como bagaço de cana, glicerol, madeira e resíduos do processamento da mandioca, abundantes e de baixo custo, parece ser uma boa alternativa tecnológica para o Brasil. A velocidade de fermentação, bem como os diferentes produtos formados e suas respectivas quantidades, dependem principalmente do tipo de substrato e do tipo de micro-organismo que promove a fermentação. As equações e a figura abaixo ilustram aspectos de uma fermentação de 1 litro de solução de glicose efetuada pela bactéria Clostridium butyricum. Bom, tá aí pra gente as duas equações, né? Ambas aí apresentam glicose, né, como reagente, C6H12O6, e elas estão reagindo aí com água. O interessante é que elas formam um produto semelhante, né? Formam H2 e CO2 nos dois casos, em quantidades diferentes, no caso do H2, só que o produto orgânico que elas formam são diferentes, né? A primeira equação aqui, ó, se a gente for olhar, ela está formando para a gente, deixa eu marcar aqui para a gente, ó. Ela está formando para a gente o ácido etanóico, fechado ou não? Enquanto que a segunda reação está formando para a gente o ácido butanóico, aí com 4 carbonos na sua composição. Bom, a partir daí a gente segue, vamos lá, ó. Ele deu para a gente aí o gráfico, né? Ele falou que tinha um gráfico para a gente. O gráfico ele relaciona a concentração, se você for ver aqui, ó, da glicose em gramas por litro, com o volume aqui, ó, de H2 em litro e o tempo em horas aqui no eixo X. Bom, vamos seguir. Levando em conta as informações presentes no texto e na figura, e considerando que a fermentação tem ocorrido concomitantemente pelas duas reações indicadas, qual ácido estava presente em maior concentração, em mol por litro, ao final da fermentação? O butanóico ou o etanóico? Justifique sua resposta. Bom, galera, olha só. A gente já comentou aqui, né, que na primeira situação aqui, a gente até marcou, ó, na primeira equação a gente tinha um ácido etanóico, não era isso? Etanóico. Enquanto que na segunda a gente tem um ácido butanóico. Então a gente vai ter que ver qual das duas reações está acontecendo aqui em maior quantidade, né? Acho que essa é a ideia dele. Bom, como é que a gente pode fazer isso? Vamos pensar assim, pessoal. Ele falou de concentração de glicose, tá vendo? Você consegue ver que a concentração máxima de glicose ali, ó, no ponto máximo dela, é de 25 gramas por litro. E no ponto mínimo ali, necessariamente é zero, chegou no zero. Se você for ver aqui, ó, a gente pode afirmar com uma certa tranquilidade isso. Dá uma olhada aqui, ó. O zero está bem aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó. Bem aqui, tá vendo? Então a gente pode afirmar com certeza aí que a gente chegou a uma concentração zero da glicose. Fechou, não fechou? Bem de boa? Ótimo. Bom, seguindo a partir daí, vamos fazer essa mesma marcação para o H2. Olha aqui, ó. No caso do H2, ó, a gente chegou nesse ponto aqui, ó. Esse ponto, se você for ver, está entre o 8 e o 10. A gente pode aí, sem medo, né, dizer que é um ponto 9. Vamos botar aqui, ó. Sem medo algum, ó. 9 litros de H2. Fechado ou não? Bom, chegamos ali então aos 9 litros de H2. Vou ver se eu consigo fazer uma marcação. Consigo, ó. 9 litros de H2 e no início ali, né, a gente tinha 0 do H2. Fechado ou não? Até aí tudo bem? Bom, então a gente consegue ver quanto que variou de glicose e quanto que variou de H2 nas nossas reações. Vamos fazer assim. Se a gente está vendo que a glicose variou de 0 para 25, a gente consegue calcular essa variação em mol, não consegue? Consegue, né? Me ajuda a fazer isso? Olha só. Ele falou para a gente que a massa molar da glicose é de 180 gramas por mol. Então, se eu pensar bem, ó, olha só, hein? Eu vou dizer que a glicose variou, ó, de 0, melhor, de 25 para 0. O módulo da variação da glicose, está sendo, ó, de 25 menos 0, 25 gramas. Fechado? Então, variou 25 gramas. Consequentemente, se eu dividir esses 25 gramas por 180, a conclusão que a gente vai chegar é que a gente tem um total aí de 0,0
0,138, não é isso? Aproximadamente aí 0,138 mol de glicose. Fechado ou não fechado? Bem tranquilo? Vamos fazer assim, ó. Vamos deixar marcado aqui esse 0,138 mol de glicose. A gente sabe que é da glicose, né? Vou até escrever aqui pra gente, ó. Glicose. Só que agora eu vou fazer a mesma coisa para o H2, tá? Levando em consideração o H2, vamos botar aqui do lado, ó. Levando em consideração o H2 agora, a gente vai escrever assim, ó. Pensa aí comigo, ó. Pensa aí comigo. Ó, de H2 a gente tem um volume de 9 litros, não é assim? Foi de 9 para 0, então se a gente tem 9 litros de H2, a gente pode raciocinar da seguinte forma. Ele disse que o volume molar era de 25 litros por mol, então, ó, 1 mol do H2 ocupa um volume aí, nas condições que ele forneceu, né, de 25 litros. Fechou? Eu vou descobrir quantos mols de H2, vou chamar de N, ok? Vão ocupar um volume de 9 litros. Conclusão, esse N vai ser igualzinho a 9 dividido por 25, que vai dar para a gente 0,36 mol do H2. Tá bom, Joca, mas espera aí. Eu achei o número de mol de glicose, eu achei o número de mol de H2. Para que isso vai servir? Bom, ele falou que as duas reações aconteceram de forma concomitante, ou seja, as duas ocorreram simultaneamente, aconteceram ao mesmo tempo. Levando isso em conta, as duas reações estão produzindo H2. Mas se eu levar em conta também que uma delas está ocorrendo em maior quantidade do que a outra, ou seja, um dos produtos formados está sendo formado em maior quantidade do que o outro, eu vou perceber que a proporção entre o H2 e a glicose, em termos de mol, vai estar mais próximo da proporção estabelecida em uma dessas reações. Já como assim? Olha a equação 1 aqui, ó. Na equação 1 a gente tem, ó, vou botar aqui para você de vermelho. A gente tem, ó, 1 mol da glicose, consegue ver? Para 4 mols do H2. Tá vendo? Já na reação 2 a gente tem 1 mol da glicose para 2 mols do H2. Quando a gente fizer a proporção, já que a gente está levando em conta duas reações, a gente vai achar uma proporção intermediária essas duas. Eu vou ter uma proporção 1 para 2, alguma coisa, ou então 1 para 3, alguma coisa. Vai estar entre 2 e 4. Eu só tenho que saber mais próximo de qual proporção eu vou encontrar. Mais próximo da proporção da equação 1 ou da equação 2. Vamos ver? Olha só, a gente encontrou a proporção aí, ó, 0,138 mol da glicose para 0,36 mol do H2. Bom, o que a gente vai fazer então? Já que na equação a gente tinha 1 mol de glicose, vamos colocar para 1 mol da glicose, ó. Não muda nada, ó. Vamos botar assim, ó. A gente tem 0,138 mol da glicose, vou botar assim, estando para 0,36 mol do H2, ok? Eu vou descobrir o seguinte, 1 mol de glicose, 1 mol da glicose vai estar para quantos mols de H2? Fechado ou não fechado, galera? E aí, fazendo essa continha aí que a gente montou agora, a gente vai achar que esse X vai dar aproximadamente 2,6 mol. Se esse X está dando aí 2,6 mol, isso significa que a proporção mais próxima que a gente tem aqui, ó, 1 para 2,6, é a proporção estabelecida na equação de número 2. Olha só, na equação número 2 a proporção era de 1 para 2, não era isso? Se a proporção era de 1 para 2, ó, 1 da glicose para 2 aqui do H2, ela está mais próxima da proporção que a gente encontrou, então gabarito da gente da letra A, ele perguntou, ao final da fermentação, butanóico ou etanóico vai estar presente em maior concentração. Gabarito aí para a gente, o butanóico. Então, gabarito butanóico está mais próximo da proporção da equação. Beleza, queridos? Tá aí tudo bem? Ok. Vamos fazer o seguinte, então, ó. Vamos para a letra B? Vamos direto para a letra B? A letra B, ela fala assim para a gente. A velocidade instantânea da fermentação, em qualquer ponto do processo, é dada pela relação entre a variação da quantidade de hidrogênio formado e a variação do tempo. De acordo com o gráfico, quanto tempo após o início da fermentação,
a velocidade atingiu o seu valor máximo. Bom, galera, olha só. Ele falou aqui, né, que a velocidade instantânea, ele até sublinhou, ó, depende, é relação. Vou até marcar essa palavra aqui, relação, ó, para ficar bonito. Vou marcar aqui, ó, de amarelo. A relação entre a variação da quantidade de hidrogênio formado e a variação do tempo. Caraca, Joca, o que é uma relação? Uma relação, de uma forma matemática e generalizada, é um sinônimo, né, de uma razão. É o sinônimo de uma divisão. Fechado ou não fechado até aí? Pô, Joca, mas e daí? E daí que ele está relacionando, está fazendo a razão entre a variação da quantidade de hidrogênio formado e a variação do tempo. Vamos lá, ó. Vem aqui no gráfico. A curva que descreve o hidrogênio é essa aqui, concorda? Ah, Jorge, como é que eu vou saber? Bom, uma das curvas tem relação com a glicose, a outra tem relação com o hidrogênio. Se você for ver a reação, você vai ver que a glicose está sendo consumida e o hidrogênio está sendo formado. Nos dois casos, se ele está sendo formado, a curva dele aqui aumenta. Justo, tá aí? Bem de boa? Ótimo. Bom, se ele quer fazer uma relação, uma razão entre a quantidade de hidrogênio formado e a variação do tempo, ó, quantidade de hidrogênio formado, tá vendo? E a variação do tempo. Esse eixo Y aqui que eu estou analisando com o eixo X. Fechado ou não fechado até aí? Joca, mas e daí? E daí, galera, que se vocês forem ver, é como se isso aqui fosse o lado de um triângulo, isso aqui o outro lado de um triângulo. Tá vendo? Isso aqui é o ângulo de 90, não é? Se eu tivesse uma reta oposta aqui, eu teria uma hipotenusa, sim? Esse cara aqui seria o cateto oposto a esse ângulo. Esse cara seria o cateto adjacente a esse ângulo. Não é assim que funciona? Se eu pego o cateto oposto e divido por cateto adjacente, eu chego numa coisa que a gente chama de tangente. Não é assim? É ou não é? É ou não é, galera? Bom, se a gente chega numa tangente, o que ele quer saber, levando em conta que a pergunta dele é a velocidade instantânea da fermentação, é em que momento, em que tempo eu vou ter aqui, né? Em que eu vou ter uma velocidade maior, ou seja, que eu vou ter uma reta, né? Uma reta tangente com um ângulo de inclinação muito elevado. Galera, se eu for ver nesse ponto aqui, tá vendo? Tá vendo aqui? Bem nesse ponto, ó, a minha reta tangente a ele, que eu não consigo fazer muito bem aqui, mas essa reta tangente, ela é uma vertical. Sendo assim, ela tem uma angulação aí, né, de 90 graus. Levando isso em conta, levando aqui que essa reta tangente aqui, né, tem uma angulação de 90 graus nesse ponto, eu posso dizer que nesse tempo é onde eu vou ter a velocidade máxima, a velocidade instantânea com o seu valor mais alto alcançado. Fechado? Então, gabarito da letra B, ele pergunta em que tempo vai ser isso, né? Gabarito, 30 horas. E a justificativa é só lembrar que a velocidade mais alta vai ser aquela que tiver o maior ângulo, né, da reta tangente ali à sua curva. Então, o maior ângulo da reta tangente vai ser o ângulo ali estabelecido ali no ponto de 30 horas. Fechado, queridos? Bem de boa? Bem tranquilo? Bom, essa foi a questão de número 1. Vamos para a questão 2? Vamos lá, ó. Questão 2 diz assim pra gente. Apesar de ser um combustível alternativo em relação aos combustíveis fósseis, o gás hidrogênio apresenta alguns problemas em seu uso direto. Uma alternativa é produzir o gás hidrogênio por eletrólise da água, para depois utilizá-lo na síntese do ácido fórmico, a partir da hidrogenação catalítica de gás carbônico. A possibilidade de utilizar o ácido fórmico como combustível tem feito crescer a demanda mundial por esse produto. A figura abaixo ilustra como seria o ciclo de produção e consumo do ácido fórmico conforme indica o texto. Beleza, então. Letra A. Considerando as informações do texto e a figura ao lado, cite duas vantagens em se adotar a alternativa descrita. Tá bom, galera, olha só. Vamos fazer aqui a letra A bem aqui mesmo. Se bem que eu posso fazer aqui no final, não tem problema. Vou botar aqui pra gente, ó, letra A. Quais seriam as vantagens, né? São duas vantagens. Vamos lá. Primeira vantagem. Você consegue ver aqui pela figura que a gente tem energia eólica sendo utilizado? Olha só, ó. Aqui se você for ver, ó, representa direitinho o uso de energia eólica. Fechado ou não? Joca, mas e daí? E daí que se a gente está usando energia eólica, a gente está usando uma energia limpa. Fechado ou não fechado até aí? Bom, então eu vou escrever aqui, ó, uma das vantagens. Primeira vantagem, uso de energia limpa.
nesse caso, né, estamos falando de energia eólica. Então, energia eólica. Foi? Nesse caso específico, energia eólica. Então, essa é uma das vantagens. Segunda vantagem, qual seria, hein? Conseguiu perceber qual seria a segunda vantagem? Percebeu não? Vem comigo então, ó, vou te mostrar. Dá uma olhadinha aqui. Segunda vantagem. Se você for perceber, a gente tem o ácido fórmico sendo utilizado como combustível, né? Essa acho que foi a ideia dele. Ele falou aqui, inclusive, ó, do ácido fórmico no texto. Ó, ácido fórmico. Para quem não lembra, tá? É importante a gente saber. Esse ácido fórmico nada mais é do que o ácido metanóico. Lembra disso? Então, esse ácido fórmico, ó, vou botar aqui embaixo, é o ácido metanóico. Galera, consegue perceber que esse ácido fórmico, ácido fórmico, está sendo utilizado como combustível e depois ele está produzindo dióxido de carbono e água? Tá vendo isso? Joca, mas e daí? E daí que foi dito para a gente que esse ácido fórmico está sendo formado, utilizado na síntese do ácido fórmico, então está sendo formado a partir da hidrogenação catalítica do gás carbônico. Então, tu vai pensar assim, Joca, quando a gente utiliza o ácido fórmico como combustível, a gente emite dióxido de carbono. Ok, mas levando em conta que a gente está pegando o dióxido de carbono para fazer a hidrólise dele, para poder formar o ácido fórmico, na prática, a gente está retirando o dióxido de carbono da atmosfera e está colocando de novo esse dióxido de carbono na atmosfera, na mesma proporção. Sendo assim, a poluição é muito baixa, mínima poluição gerada, né? Então, a vantagem que a gente vai ter é a retirada e a colocação, vamos botar assim, a reposição na mesma proporção, tá assim, de CO2, fica mais bonito, de CO2 na atmosfera, ocorrendo na mesma proporção. Fechou? Então eu tiro o CO2 e eu coloco o CO2 de volta. Já que eu estou botando CO2, mas eu também retirei. Então fica quase que no 0 a 0. Então é uma vantagem. Justo? Bom, letra B. A reação de síntese do ácido fórmico a partir da hidrogenação catalítica de gás carbônico em fase gasosa apresenta um valor muito pequeno de constante equilíbrio. Visando aumentar o seu rendimento, imagine que sejam promovidos separadamente um aumento do volume e um aumento da temperatura da mistura reacional em equilíbrio. Então, deixa eu marcar logo aqui, porque foram feitas duas alterações, né? A primeira delas, aumento do volume. E a segunda, aumento da temperatura da mistura reacional. Beleza. Preencha a tabela abaixo de modo a informar o que ocorre com a quantidade de ácido fórmico. Use as palavras aumenta ou diminui e justifique cada escolha no espaço correspondente. Tá? Então aqui a gente coloca, né, se a quantidade de ácido fórmico aumenta ou diminui com o aumento do volume, aqui a gente coloca esse aumento ou diminui com o aumento da temperatura, e aqui embaixo a gente justifica esse aumento ou essa diminuição da quantidade do ácido fórmico. Tá bom, galera? Olha só. Ele deu umas informações aqui pra gente, né, umas informações extras, que bom que ele fez isso. Ele falou aqui pra gente acerca das entalpias de formação do gás carbônico, do ácido fórmico e do hidrogênio. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos começar com o aumento de volume. Acho que é o ideal, né, a gente começar por essa. Dá uma olhadinha aqui, vou botar aqui letra B, e vou montar para você a reação de obtenção do ácido fórmico aí, preto, letra B. Estou pegando CO2, ele falou isso, né? CO2 é gasoso. Estou botando para reagir com H2. Joca, por que com H2? Porque foi a entalpia de formação que ele me deu, né? Ele deu formação do gás carbônico, do ácido fórmico e do hidrogênio. Então, vai ter que ser a partir do hidrogênio, não tem muito jeito. E aí, eu vou ter a reação deles para poder formar o ácido fórmico. Galera, se tu não lembra, o ácido fórmico é esse aqui, metanóico, C dupla O, OH, H. Fechou ou não fechou? Sim?
Se a gente for escrever, a gente pode escrever, né? Como sendo, sei lá, ó, HCOOH, por exemplo. Acho uma forma boa da gente escrever esse ácido metanóico. Fechou? Só que ele é líquido. Bom, ok. Escrevemos a reação, ela está balanceada? Está balanceada, né? Excelente, excepcional. Bom, levando isso em conta, ó, ele falou que teve aumento do volume. Galera, lembra o que acontece com o equilíbrio químico quando a gente aumenta o volume? Lembra não? Pô, lembra de uma coisa. A gente sabe, né, que numa situação em que a temperatura é constante, em que a massa do gás é uma massa constante. Lembra disso? A gente pode afirmar, sem medo aí, né, que pressão e volume vão ser inversamente proporcionais. Tu concorda comigo? Até aí tudo bem? Nessa situação, né, de temperatura constante, de massa constante, a pressão e o volume são inversamente proporcionais. A gente está trabalhando aí com PV igual a nRT. Lembra? Beleza. Bom, levando isso em conta, como ele diz para a gente que teve aumento de volume, então necessariamente, se volume e pressão são inversamente proporcionais, o aumento do volume provoca uma diminuição na minha pressão. Bem de boa? Bom, dá uma olhada aqui para mim rapidinho. Ó. Vale a pena a gente comentar uma coisa nesse momento. Quando a gente pensa em equilíbrio químico, especialmente quando a gente pensa em deslocamento do equilíbrio químico, a gente tem que lembrar que quando uma reação está em equilíbrio, ela já está, por assim dizer, feliz. Fechado ou não? A reação já está do jeito que ela queria estar. Quando a gente faz uma alteração externa, a gente está tirando esse equilíbrio, a gente está mexendo, a gente está mudando o equilíbrio da nossa reação. A reação já estava em equilíbrio. Ela quer continuar em equilíbrio. Então, se eu faço uma alteração externa, a minha reação automaticamente se desloca. Em outras palavras, ela começa a favorecer um sentido direto ou sentido inverso da reação, né, das duas reações. E aí, ao fazer isso, ela produz mais produto ou então ela produz mais reagente com o objetivo de anular ou de, pelo menos, minimizar os efeitos causados por mim. Exemplo. Digamos que eu aumente a concentração de um dos reagentes. A minha reação já estava em equilíbrio. Eu aumentei a concentração dos reagentes. Minha reação faz o quê? Diminui a concentração desses reagentes que eu aumentei. Até aí tudo bem? Então, se ela vai diminuir a concentração do reagente, ela, consequentemente, vai ter que consumir esse cara. Se ela vai consumir esse reagente, ela vai formar mais produto. Então, eu vou dizer que a reação se deslocou no sentido dos produtos. Ela preferenciou a formação dos produtos. Agora, se eu aumento a concentração do meu produto, a reação já estava em equilíbrio. Se eu aumentei a concentração do produto, para voltar ao equilíbrio, essa reação faz o quê? Consome esse produto, diminui a concentração dele. Ao consumir o produto, ela começa a formar mais do reagente. Então, a gente diz que a reação se deslocou no sentido de formação do reagente. Se deslocou, no caso, para a esquerda, né? Que a gente sempre escreve os reagentes à esquerda. Justo, até aí? Quando eu aumento o volume, consequentemente, eu diminuo a pressão. Pensa comigo, ó. Diminuir a pressão. A minha reação estava em equilíbrio. Se eu diminuir a pressão, ela vai querer aumentar a pressão. Concorda? Responde para mim uma coisa. Responde daí, eu vou te ouvir. Diz para mim se a pressão é maior quando eu tenho muito gás dentro de um recipiente ou se ela é maior quando eu tenho pouco gás dentro do recipiente. Diz para mim. Tu concorda que a pressão ela é maior quando eu tenho muito gás dentro do recipiente? Concorda? Então, se eu aumentei o volume, a pressão diminuiu. O que minha reação vai querer fazer? Aumentar a pressão. Então, o que ela faz? Produz muito gás. Quando ela produz muito gás, ela aumenta a pressão e começa a voltar para o equilíbrio. Justo? Segura essa ideia e vem comigo. Ó. Dá uma olhada aqui. A gente aumentou o volume. Então, a gente diminuiu a pressão. Se a gente diminuiu a pressão, a nossa reação vai querer aumentar a pressão. E eu esqueci de botar a reação como sendo reversível. E tu não me falou nada. Olha aqui, ó. Reversível, pronto. Agora tá bonitinho. E aí, ó, pensa aí comigo, vamos raciocinar junto, né? A pressão ficou menor. Se a pressão ficou menor, essa reação que está escrita aqui, que na verdade são duas reações, elas vão querer aumentar a pressão do meu sistema. Joca, o que ela vai fazer? Pensa aí, ó. No produto, eu tenho uma substância que é líquida. A gente sabe que os líquidos não vão causar alteração na pressão do recipiente. Não é assim que funciona? Mudança de pressão no recipiente é característica do estado gasoso. Olha aqui, ó.
Eu tenho gás nesse reagente, gás aqui, tá vendo? Sim ou não? Então, se meu objetivo é aumentar a pressão, consequentemente, o meu objetivo é produzir mais gás, posso afirmar que meu objetivo vai ser produzir mais do reagente. Se vai ser produzir mais do reagente, a minha reação vai favorecer o sentido inverso. Então, o que eu posso afirmar aqui? Ó? Se eu vou favorecer o sentido inverso, se eu vou aumentar a quantidade do reagente, a consequência é que a quantidade do meu produto vai fazer o quê? Diminuir. Olha aqui, ó. Quantidade de ácido fórmico. Quando eu aumento o volume, a gente já percebeu ali que a gente vai ter uma diminuição. Então, o que a gente vai escrever? Ele pediu para escrever aumenta ou diminui, né? Então, diminui. Justo? Justificativa. O equilíbrio se deslocará ou será deslocado para a esquerda. Fechado ou não fechado? Então o equilíbrio vai deslocar para a esquerda e, consequentemente, a quantidade do ácido fórmico vai diminuir. Agora, se a gente fizer um aumento da temperatura. Bom, vamos raciocinar juntos aqui também. Ó. Com relação à temperatura, eu preciso saber qual é o ΔH da minha reação. E como é que eu faço para calcular o ΔH de uma reação? Lembra que ΔH, ó, se for calculado a partir das entalpias de formação, ele equivale à entalpia de formação, ó, do produto menos a entalpia de formação do reagente. Lembra disso daqui? Lembra, né? Então, vamos juntos, ó. ΔH vai ser igual a produto. É esse cara aqui, né? É o ácido fórmico. Ele falou pra gente que a entalpia do ácido fórmico é de, ó, ácido fórmico menos 363 kJ por mol. Então, ácido fórmico menos 363. Menos reagente. Os reagentes são CO2 e H2, né? No caso do CO2 aí, a gente tem uma entalpia de menos 394. Então, menos 394 menos a do H2, que é zero. Fechou ou não? Sim. Aqui na prática seria mais do H2, né? Então, seria mais zero no caso, né? Então, 394 mais zero. Vou botar aqui. Isso aqui vai dar mais 394, né? Então, o meu ΔH vai ser menos 363 mais 394. Isso aqui vai dar mais 31, se não fiz conta errada, kilojoules por mol. Joca, e agora, o que eu faço com esse valor? Na prática, pessoal, a gente não vai fazer muita coisa com ele, não. O valor numérico em si, o valor exato numérico, ele não faz muita diferença para a gente. O que importa para a gente nesse tipo de questão é só se esse valor é maior ou menor do que zero. Consegue ver que esse valor é maior do que zero? Bom, se esse valor aqui é um valor positivo, é um valor maior do que zero, isso significa que o processo descrito da forma como ele está escrito é um processo endotérmico. Fechado ou não? A entalpia é maior do que zero. Em outras palavras, para esse processo acontecer da forma como nós estamos lendo, da esquerda para a direita, tá vendo? Ele vai acontecer com a absorção de calor. Combinado? Então pensa comigo, ó, vamos lá. O que foi feito? Aumento de temperatura. Galera, olha para mim, ó. Se eu aumentei a temperatura, a minha grande questão aqui é a quantidade de calor no sistema aumentou ou diminuiu? Aumentou, você concorda comigo? Concorda ou discorda? Bom, levando em conta que temperatura tem a ver com o grau de agitação das moléculas e levando em conta também que o calor é energia térmica em movimento, se eu estou aumentando a quantidade de calor, eu estou vendo esse efeito sendo causado na variação de temperatura. Fechado ou não fechado? Então eu aumentei a quantidade de calor no meu sistema. Se eu aumentei a quantidade de calor no meu sistema, o que minha reação vai querer fazer? Diminuir essa quantidade de calor? Concorda? Como a reação diminui a quantidade de calor no sistema? Ela absorve esse calor. E aí, levando em conta que a minha reação reversível na prática são duas reações, uma endotérmica e uma exotérmica, eu vou começar a favorecer aquela reação que trabalha com a absorção de calor. É o objetivo da minha reação como um todo. O objetivo dela é diminuir o calor do meio. Então ela vai favorecer uma reação que absorva esse calor para fazer com que ela consiga alcançar novamente o estado de equilíbrio.
Justo até aí? Então, vou favorecer o sentido endotérmico. Vem comigo, ó, dá uma olhada. Se eu vou favorecer o sentido endotérmico, então, consequentemente, eu vou favorecer o sentido direto da minha reação. Combinado ou não? Se eu estou favorecendo o sentido direto da minha reação, eu posso afirmar, ó, que o aumento da temperatura vai fazer o quê com a quantidade de ácido fórmico? Favoreci o sentido direto, o ácido fórmico é justamente o meu produto, então, consequentemente, eu vou aumentar a quantidade desse cara. Então, a quantidade dele aumenta. Fechou? E a justificativa? O equilíbrio será deslocado para a direita. Justo? Bem tranquilo? Se você quiser lembrar, você pode pensar sempre assim, ó. Você teve um aumento de pressão, o equilíbrio desloca para onde tem menos gás. Você teve uma diminuição de pressão, o equilíbrio desloca para onde tem mais gás. Aumentou a temperatura, o equilíbrio desloca para o sentido endotérmico da reação. Diminuiu a temperatura, o equilíbrio desloca para o sentido exotérmico. Justo? Bem tranquilo? Galera, vamos fazer o seguinte, vamos para um intervalinho, na volta a gente continua, pode ser? Até daqui a pouco. Voltamos, queridos. Bom, obrigado por ter esperado aí, tá? Vamos continuar? Vem comigo, ó. Questão 3 nos diz assim. O Brasil é o maior produtor não asiático de arroz. Em 2015, importou cerca de 370 mil toneladas do produto e exportou 960 mil. Esse cereal é uma importante fonte de nutrientes para bilhões de pessoas, fornecendo 15% das necessidades diárias da proteína ou de proteína de um adulto. O arroz é também importante fonte de minerais como cálcio, fósforo, potássio e, em menor quantidade, ferro, manganês e zinco. Dependendo de alguns fatores, como o local de produção ou o uso de fertilizantes defensivos agrícolas, o arroz pode conter pequenas quantidades de arsênio, cádmio, chumbo, entre outros elementos. Um estudo comparou 3 modos diferentes de cozinhar o arroz para verificar como a forma de preparo pode modificar a quantidade de minerais no cereal cozido. 1. O arroz foi cozido na proporção de 5 partes de água para 1 parte de arroz. O excesso de água foi drenado após o cozimento. 2. O arroz foi embebido em água durante a noite, a água foi drenada e o arroz foi lavado até a água clarear. Drenou-se a água e o arroz foi cozido na proporção de 5 partes de água para 1 parte de arroz. O excesso de água foi drenado após o cozimento. 3. O arroz foi cozido na proporção de 2 partes de água para 1 de arroz. O excesso de água evaporou durante o processo de cozimento. Acho que esse é o padrão que a gente faz, né? Na nossa casa, pelo menos, é mais ou menos assim. Do ponto de vista químico, qual tipo de cozimento deve ter levado a menor presença de minerais no arroz cozido? 1, 2 ou 3? Justifique sua resposta. Galera, se a gente for ver aqui, né, basicamente falando, a diferença entre os 3 processos é a quantidade de água, né? Coloca mais ou menos água, deixa mais tempo ou menos tempo em contato com a água. Então a gente pode dizer aí, acho que com uma certa tranquilidade, né, que o que vai ter menor presença de minerais no arroz cozido é o processo de número 2. Pô, Joca, mas por que o processo de número 2 vai ser o nosso gabarito? Pelo simples fato dele dizer, né, que ele está embebido em água, tá vendo? A noite toda. Então, ele ficou com bastante tempo, né? Teve bastante tempo de contato com a água. Ficou durante a noite toda em contato com a água. Depois ele foi lavado até a água clarear. Levando isso em conta, a gente pode dizer que o amido e outros sais minerais foram levados, foram talvez dissolvidos e carregados juntos com a água. Fechou ou não fechou até aí? Sim? Essa água, claro, que foi drenada depois. Então, quando se drenou a água, quando se jogou essa água fora, né, por assim dizer, a gente acabou levando também o amido, levando aí os sais minerais. Então, já que ele teve muito contato com a água, a gente pode afirmar aí que o gabarito dessa letra A, pelo menos, né, do ponto de vista químico aí, seria o experimento 2. Então, gabarito aí, 2. Fechado? Bem de boa? Ótimo. Letra B. Em outro estudo, determinaram-se as concentrações totais de arsênio, cádmio e chumbo em diferentes tipos comerciais de arroz, polido, integral e parbolizado, provenientes de várias regiões brasileiras, visando a promoção da saúde pública. Explique de que forma esse estudo estaria promovendo a saúde pública.
ao se preocupar com a presença desses elementos químicos e suas concentrações em diferentes tipos comerciais de arroz. Galera, temos aqui alguns metais pesados citados, né? Os metais pesados, pessoal, eles são tóxicos e o efeito deles é um efeito acumulativo. Então a gente pode botar assim, ó, metais pesados são tóxicos e possuem efeito acumulativo. Podem acarretar em doenças, podem causar doenças. Como câncer. O estudo ajudaria a saber qual arroz teria uma menor quantidade desses metais ajudando assim a diminuir o risco dessas doenças. De certas doenças. Fechou, galera? Então essa era a ideia, né? Você perceber aí o chumbo, por exemplo, né? O metal pesado, e aí você teria aí a toxicidade desse cara sendo elevada e também efeito acumulativo. Ele vai se acumulando, né, nos organismos e pode causar câncer. Então, tá aí, gabarito da letra B pra gente. Vamos para a questão de número 4? Vamos juntos, ó. 4 diz assim: o sangue que circula por todo o nosso corpo é muito resistente a alterações, mas acaba sendo o depósito de muitos resíduos provenientes da ingestão de alguma substância. No caso dos fumantes, o contato com a nicotina, após o consumo de um cigarro, leva a variação de concentração de nicotina no sangue ao longo do tempo, como mostra o gráfico abaixo. Beleza. Letra A. Considere o momento em que a quantidade de nicotina no sangue de um fumante atinge seu valor máximo. Tá bom, então atingiu o valor máximo. Vou marcar aqui, só para não me perder, valor máximo. Tá, quantidade de nicotina, né? Quantidade de nicotina no sangue está no valor máximo. Se nesse momento o pH do sangue for de 7,4, qual espécie estará em maior concentração? O H+, ou a nicotina total? Justifique sua resposta. Tá bom, vamos lá, tentar fazer essa daí, né? Bom, letra A, então. Vamos juntos. Se a gente for ver, a gente tem aqui a quantidade de nicotina máxima sendo colocada no primeiro gráfico aí pra gente. Você consegue ver aí no gráfico? Todo mundo está conseguindo ver? Bom, a gente pode aí aproximar, né, dizer que o máximo de nicotina está aqui em 20, tá vendo isso? Ó, mais ou menos isso. Aproximado. Facilitar a nossa vida, né? Então a gente vai ter 20 nanogramas por ml. Isso para nicotina, foi? Então vamos fazer assim, ó. Nicotina. A gente tem 20 nanogramas, o que equivale a 20 vezes 10 a menos 9 gramas. Fechado não? E a gente tem também, né? 1 ml, né? Isso. 1 ml, o que é a mesma coisa que 10 a menos 3 litros. Justo? Ah, Joca, mas e agora? O que eu vou fazer, hein? Bom, já que ele quer saber aí em termos de mol por litro, né? Vamos passar esses 20 vezes 10 a menos 9 grama para mol. Como é que a gente faz isso? Ele deu a massa molar da nicotina para nossa sorte. Olha que maneiro. Vamos fazer assim, ó. O número de mols de nicotina é igual a
ao dado, nesse caso é a massa, dividido pelo padrão do dado. O padrão da massa é a massa molar. Então, a massa que ele forneceu é de 20 vezes 10 a menos 9. Fechado? Não. E a massa molar da nicotina, ele disse para a gente também, é 162,2. Se a gente dividir 20 por 162,2, isso aí vai dar 0,123, aproximadamente, né? Então, isso vai dar 0,123 vezes 10 a menos 9, o que é a mesma coisa, ó, que 1,23 foi vezes 10 a menos 10 mol. Combinado? Sim? Então, ó, achamos aí a quantidade, né, em mol de nicotina máxima que a gente tem. Marquei aqui, ó, 1,23 vezes 10 a menos 10 mol. Agora a gente vai calcular a concentração dela em mol por litro, né? A gente já tem ali o volume ele forneceu, então ficou fácil. A concentração molar desse cara, a concentração em mol por litro vai ser o número de mols dividido pelo volume. Então vai ser, ó, número de mols 1,23 vezes 10 a menos 10, dividido pelo volume, que é 10 a menos 3 litros. Isso aí vai dar 1,23 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Achamos aí, então, a concentração da nicotina no sangue, na parte máxima, né, na concentração máxima, em mol por litro. Foi? Como ele pediu para a gente comparar isso com a quantidade, ou melhor, com a concentração de H+, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que calcular a concentração de H+. Fechou ou não? Como que eu vou fazer isso? Eu vou lembrar que pH é calculado como sendo menos logaritmo, não é isso? Da concentração de H+. Em outras palavras, né? Eu posso dizer que o log da concentração de H+, é igual a menos o pH. E aí, se a gente for lembrar de propriedade de logaritmo, a base aqui é 10, né? Sendo a base ali 10, a gente pode escrever, ó, que 10 elevado a menos o pH tem que dar a concentração de H+, justo? Então, a gente pode botar que essa concentração de H+, ela tem que ser igualzinha a 10 elevado a menos o pH, o que vai ser aí para a gente, né? Igualzinho a 10 elevado a menos 7,4, que foi o que ele falou aqui em cima acerca do valor numérico do pH. O problema é que eu não sei comparar 7,4 mol por litro com 1,23 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Eu, Joca, pelo menos não sei. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que resolver essa continha aqui, ó. 10 elevado a menos 7,4. Vou fazer assim, ó. Vou escrever que a concentração de H+, vai ser igual a... Não é 10 a menos 7,4? Se é 10 a menos 7,4, isso é a mesma coisa. Vê se você concorda comigo, ó. Que 10 a... Olha bem, hein? A menos 8 mais 0,6. Concorda ou discorda? Concorda ou discorda? Até aí tudo bem? Bom, levando isso em conta, eu posso dizer que a concentração de H+ é 10 a menos 8 vezes 10 elevado a 0,6. Sim, propriedade log, ok? Então, a concentração de H+ vai ser igual a 10 a menos 8 vezes... Tá vendo 10 elevado a 0,6? Foi nos dito aqui, ó, que log de 10, ou melhor, log de 4 na base 10 é igual a 0,6. Tá vendo aqui? Tá aqui, ó, informação pra gente. Se essa informação é verdadeira, então a gente pode afirmar que 10 elevado a 0,6 tem que ser igualzinho a 4. Então é só substituir o valor, né? É só a gente colocar, ó, que a concentração de H+ vai ser 10 a menos 8 vezes 4. Então a concentração de H+ está sendo igual a 4 vezes 10 a menos 8 mol por litro. Tá, então, a concentração de H+ para a gente. 4 vezes 10 a menos 8 mol por litro. Bem tranquilo, queridos? Bem de boa? Bom, agora que eu encontrei a concentração de H+,
numa potência que a gente conhece, né? Uma potência que fica tranquila da gente ver, a gente consegue comparar já as duas. A gente consegue comparar aí a concentração de H+, com a concentração de nicotina no sangue. Bom, e aí? Ele perguntou qual espécie estará em maior concentração, né? Que valor é maior? 1,23 vezes 10 a menos 7 ou 4 vezes 10 a menos 8? E aí? Quer botar na mesma potência? Quer botar? Isso aqui é a mesma coisa que 12,3 vezes 10 a menos 8. Sim? Então todo mundo consegue ver que esse resultado aqui, esse valor aqui, ó, isso aqui é sinônimo de 12,3 vezes 10 a menos 8 mol por litro. Foi? Então consegue ver que esse resultado aqui é maior do que esse? Sim? Então, pergunta dele, qual espécie é a maior concentração? Gabarito, nicotina. Então, gabarito, nicotina. Bem de boa? E o motivo, né? Temos a justificativa aí já. Não precisamos ficar escrevendo mais nada. A justificativa já foi dada. A gente achou aí a concentração de H+, como sendo uma concentração menor do que a da nicotina. Justo? Bom, levando agora em conta que terminamos a letra A, vamos para a letra B. A constante de equilíbrio da equação acima é 10 a menos 8. Olha que legal. Qual das formas da nicotina estará em maior concentração no sangue? A protonada ou a desprotonada? Galera, ó, essa aqui é a protonada, tá vendo? Sim? Ó, nicotina protonada, tu tá vendo que tá positiva, foi ou não? E aqui é desprotonada, perdeu o H+, tá vendo? Tinha um H+ aqui e aqui foi perdido esse H+. Justo? Bom, olha para cá, pessoal. Tu consegue ver que a protonada está no reagente e a desprotonada está no produto? Consegue? Consegue ver que a proporção de todo mundo aqui é 1 para 1 para 1? Sim? Então vou escrever assim, ó. Vê se você vai concordar comigo, hein? Vou botar assim para você. A constante do meu equilíbrio, minha constante de equilíbrio, ela é sempre assim, não é? Ó? Vê se não é assim que a gente calcula. Concentração dos produtos elevado a seus coeficientes, dividido pela concentração dos reagentes, também elevado a seus respectivos coeficientes. É assim, não é? Então vai, me ajuda aí. Constante de equilíbrio vai ter que ser igual, ó. Vou colocar assim pra gente, ó. Produto, ó. Concentração de H+, elevado a 1, que é o coeficiente dele, vezes a concentração, vou botar assim, ó, de nicotina. Nicotina, ok? Dividido pela concentração da nicotina protonada. Foi? Ó, nicotina desprotonada, nicotina protonada. Justo? Sim? H+ está no produto, nicotina desprotonada está no produto, nicotina protonada no reagente. Fechou? Sim? Bom, vamos lá então, substituindo os valores, né? A constante de equilíbrio foi nos dita que vale 10 a menos 8, então vou escrever aqui, ó, 10 a menos 8, 1 vezes 10 a menos 8, tem que ser igual. Concentração de H+, a gente descobriu, 4 vezes 10 a menos 8, então 4 vezes 10 a menos 8, vezes concentração de nicotina, dividido pela concentração da nicotina protonada. Foi? Que mágico, hein? Ó, cortou aqui, ó. 10 a menos 8, foi embora com 10 a menos 8. Tá aí tudo bem? Conclusão que a gente chegou. A gente chega à conclusão, ó, de que a concentração de nicotina protonada foi? É igual a 4 vezes a concentração da nicotina desprotonada. Então, essa pergunta que foi feita para a gente era qual era maior, né? Está aqui a justificativa, está aqui a resposta. A concentração da nicotina protonada é 4 vezes maior que da nicotina desprotonada. Foi? Então escreve, ó. Concentração da nicotina
desprotonada é 4 vezes maior que a concentração da nicotina desprotonada. Foi? Bem tranquilo? Então tá aí a justificativa da letra B. Foi só isso? Foi. Então acabamos essa questão. Bem tranquila? Bem de boa? Dificinha, né? Acho que deu para ir, né? Show. Vamos lá. Próxima questão. Questão 5. Orgânica. Olha que legal. Pequenas mudanças na estrutura molecular das substâncias podem produzir grandes mudanças em seu odor. São apresentadas as fórmulas estruturais de 2 compostos utilizados para preparar aromatizantes empregados na indústria de alimentos. Então tá aí o álcool isoamílico e o ácido butírico. Tá lá. Esses compostos podem sofrer as seguintes transformações. 1. O álcool isoamílico pode ser transformado em um éster que apresenta odor de banana. Esse éster pode ser hidrolisado com uma solução aquosa de ácido sulfúrico, liberando odor de vinagre. Galera, ele falou que liberou odor de vinagre. E daí? E daí que tu tem que lembrar disso, ó. Isso é odor de vinagre, tá vendo? Tá vendo? Vinagre é uma solução 6% em ácido acético, normalmente 6% em ácido acético. Então, quando ele fala odor de vinagre, ele está falando que tem ácido acético. Ácido acético, que é a mesma coisa que ácido etanóico. Então não esquece, tá? Falou de odor de vinagre, tem ácido etanóico no meio. 2. O ácido butírico tem odor de manteiga rançosa. Show. Porém, ao reagir com o etanol, transforma-se em um composto que apresenta odor de abacaxi. Tá. Letra A. Escreva a fórmula estrutural do composto que tem odor de banana e a do composto com odor de abacaxi. Ah, legal. Vamos lá então. Do odor de banana, né? Ele falou que o álcool isoamílico é transformado num éster com odor de banana. A gente já sabe que o ácido que reage com esse álcool é o ácido acético. Então vamos fazer assim, ó. Vamos colocar aqui, ó. Quer ver? Letra A. Gabarito é letra A. Vou colocar aqui o ácido acético, né? Ácido acético é esse cara aqui, ó. H3C, C, dupla O, OH. Ácido acético, foi? Vou colocar ele para reagir com álcool isoamílico. Álcool isoamílico, ó. 1, 2, 3, 4 carbonos ali, né? Tá bom. Então, esse cara vai reagir com a hidroxila, né? CH2, CH2. Se não me falha a memória que é um CH, CH3. E aqui em cima um CH3, é isso? Acho que é, vamos ver. É isso mesmo. Então, ó, CH3, CH, CH2, CH2, CH3. Bonito. Show de bola. Tá aí. Vamos ver essa reação. Deixou claro que essa reação é catalisada, né, por ácido sulfúrico. Vamos olhar algo assim ali, ó. Ácido sulfúrico, tá aí. Beleza. E aí, essa reação vai gerar o que pra gente? Um éster, né? Galera, se vai gerar um éster, ó, só a gente lembrar, ó, dá uma olhada aqui, ó. Vou marcar pra você, hein? Éster, ó. Éster, éster. Vou pegar a hidroxila do ácido. Tá vendo? Sim. Vou pegar o oxigênio do álcool. Isso vai formar água. Foi? Então, hidroxila do ácido com o oxigênio do álcool vai formar H2O pra gente. Então, formou H2O. E a gente junto que sobrou. Do lado esquerdo, ó, sobrou pra gente H3C, C, dupla O. Olha eu fazendo besteira, gente. Olha eu fazendo besteira. Alguém percebeu? Não percebeu não, né? Só eu percebi. Vou botar aqui, ó. Agora veja só. Vocês nem me falaram, né? Hidroxila do ácido com hidrogênio do álcool, né? Tem como água CHO2, né? Por favor. Tá lá. Agora sim. Voltando aqui. Vamos. Então, H3C, C dupla O, tracinho, oxigênio. Daqui já, ó. Oxigênio. Foi ou não? Tá aí, tudo bem? CH2. CH2.
CH, CH3, e aqui em cima um CH3. Fechou? Sim? Então, ele pediu fórmula estrutural do composto em odor de banana. De banana é esse, né? É. Então, tá aqui, primeiro gabarito nosso já, ó. Primeiro gabarito nosso, odor de banana, é esse cara aqui, ó. Vou pintar aqui pra você, vai ficar bonito. Tá aí, ó. Odor de banana é esse cara aqui. Foi? Então, ó, acabamos aí a primeira parte da letra A de amor. Seguindo, vamos lá, ainda na letra A, ele pede pra gente o odor de abacaxi. Ele falou que o odor de abacaxi, ácido butírico com etanol, né? Beleza. Ácido butírico, tu percebeu, é o ácido butanóico. Vou pegar então aqui o ácido butanóico, dá uma olhada, ó. H3C, CH2, CH2, C, dupla O, OH. Eu vou colocar esse cara para reagir. Ele falou com quem, né? Com etanol. Ótimo. Etanol. HO, ficou feio. HO, CH2, CH3. Tá, então. O processo acontecendo. Fechado? Bom, e aí? Vou fazer a mesma coisa, né? A ideia é a mesma, ó. Vou pegar aqui o marca-texto para facilitar a nossa vida. Fica mais fácil a gente ver. Hidroxila do ácido vai sair. Vai se ligar ao hidrogênio do álcool. Agora eu escrevi certo, ó. Hidroxila com hidrogênio. Maneiro. E aí, os produtos formados vão ser H2O, água, né? Mais, a gente junto que sobrou, ó. Do lado esquerdo, H3C, CH2, CH2, C, dupla O. E aí do lado direito agora sobrou O, CH2, CH3. Tá aí pra gente agora aí o finalzinho do que foi formado. Então, produto aí com odor de abacaxi formado pra gente. Então, as fórmulas estruturais aí desses caras. Fechou? Então, ó, letra A era isso, né? Não pede nada mais na letra A. Na letra B, escreva a equação química que representa a transformação em que houve liberação de odor de vinagre. Galera, se foi com liberação de odor de vinagre, a gente está pensando na reação inversa à reação da letra A, né? Está pegando o éster e fazendo a hidrólise dele em presença de ácido sulfúrico. Fechado ou não fechado? Então, vou pegar o éster e fazer a hidrólise desse éster. Tá bom, vamos lá. O éster aí, ó. É só escrever essa reação exatamente ao contrário, tá? Então, vou ficar indo e vindo, que eu já me perdi em quem é o éster. Vamos lá, ó. Eu sei que no éster eu tenho, ó. Vou botar aqui, letra B. No éster eu tenho H3C, CH2, não tenho CH2, tenho C dupla O, ó, aí sim, ó, CH2, CH2, CH, CH3, e aqui eu tenho um CH3. Estou fazendo a hidrólise dele, estou reagindo com água, na presença aí do ácido sulfúrico, e estou gerando no processo, ó, é só botar os reagentes da outra equação, né? Os reagentes eram ácido acético, H3C, C, dupla O, OH, mais, e aí, colocar o álcool que ficou sobrando, CH2, CH2, CH, aqui para baixo, CH3, CH3. Fechou? Então, tá aí pra gente a letra B, a equação química que representa a transformação em que houve liberação de odor de vinagre. Mais uma vez lembrando, pessoal, o odor do vinagre é causado por causa desse cara aqui, ó. Não esquece disso, tá? Esse cara aqui é que deixa o odor
de vinagre. Bem tranquilo, meus queridos, bem de boa? Bom, galera, foi um prazerzão estar aqui hoje com vocês, tá? Gostei muito de estar com vocês hoje, espero que vocês também tenham gostado. Um beijo no coração e até a próxima aula.